Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Nesse mundo, sou a porta do saber. Levo todas as demandas com todo o meu poder. E quem quiser ser meu amigo vai ter que eu venço, eu só venço. Tenho o destino em minhas mãos. Vim de longe dar minha proteção, mas terá que confiar e abrir seu coração. E quem quiser ser meu amigo vai ter que merecer. Eu gosto da noite, de charuto e de bebida. Sinto a terra, o cheiro da vida. Sete encruzilhadas, Senhor das causas perdidas. E quem quiser ser meu amigo vai ter que merecer. Eu posso te ajudar, se não tem pra onde ir. Mas cuidado com quem quer te iludir. Quando uma porta fecha, a outra vai se abrir. E quem quiser ser meu amigo vai ter que merecer. E quem quiser ser meu amigo vai ter que merecer. Vai ter que merecer. Vai ter que merecer. Boa tarde, amigos ouvintes. Está começando o programa Música e Mensagem. Começamos o programa de hoje com Liz Herman, o CD Umbanda em Nós. Essa faixa foi a faixa Eu Sou a Porta. Eu nunca tinha tocado essa faixa aqui. Eu nunca tinha tocado Eu Sou a Porta. Quem prestou atenção na letra já sentiu aí do que a Liz Herman quis passar essa mensagem. De quem que foi? Foi dos seus 7 encruzilhadas. E diz aqui a música, né? Eu gosto de charuto e de bebida. Eu abro as portas para quem não sabe para onde ir. Mas você vai ter que merecer ser meu amigo. De quem que é essa mensagem? Essa mensagem é de um Exu, né? É típica de um Exu. E esse é o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Exu. Falar, é óbvio, um pouquinho sobre esse universo dos Exus, porque é um tema muito amplo, muito complexo. Eu quero apenas dar uma palhinha, fazer uma introdução a esse universo sobre o trabalho dos Exus na Umbanda. Então, esse é o 5º programa da nossa série sobre Umbanda. No programa passado, eu falei sobre a defumação na Umbanda, o porquê que algumas entidades
usam charuto e cachimbo, ou mesmo a defumação com as ervas no turíbulo, né? Por que que se defuma na Umbanda? Qual é o fundamento por trás deste ato, ok? Tanto ritualístico quanto magístico. Se você perdeu, anote o nosso site, porque a gravação já está lá, disponível para você ouvir. Pega caneta e papel, que no final do programa eu vou passar o nosso site e vou passar também o nosso endereço do nosso núcleo de estudos e desenvolvimento espiritual, porque no dia 28 de novembro, sexta-feira, a última sexta-feira de novembro, teremos então a última sessão de harmonização espiritual desse ano de 2014. É gratuita, ok? Entrada franca. Então, pega papel, pega caneta. Se você não foi ainda, ou se foi e gostou, mas não lembra o endereço, eu vou passar o endereço no final do programa. Bom, eu deixei claro no quarto programa da nossa série que os espíritos ligados à Umbanda, quando usa charuto, né, eles não estão fumando, tragando porque são dependentes, são viciados no tabaco, não é nada disso. Eles usam a fumaça do charuto ou do cachimbo durante o passe, para quê? Para utilizar a energia dessas ervas ou do tabaco como uma ferramenta a mais para auxiliá-los no trabalho de desagregação, de desmanche ou de desbloqueio energético no campo bioeletromagnético da pessoa que está recebendo aquela defumação, recebendo aquele passe. Portanto, ouça o programa para você entender um pouco mais. Ouça os programas onde eu explico o que é campo bioeletromagnético, ou aquilo que os espíritas e umbandistas chamam de duplo etérico. Isso eu falo nos programas mais antigos. Ou no meu CD de bioenergia, é possível, no meu CD tem algumas faixas onde eu explico sobre aura, perispírito, duplo etérico, e tem alguns exercícios de relaxamento e harmonização. Você pode comprar o meu CD duplo lá na livraria virtual do site da Revista Cristã de Espiritismo, ou você pode baixar os áudios. Você baixa no seu computador, você compra os áudios e baixa para você ouvir no seu computador ou gravar em CD, tá bom? Mas tem lá alguns programas antigos onde eu falo sobre essa questão bioenergética, para quem perdeu, para quem quiser entender mais. Ora, Vitor, na música, a Liz Herman colocou aqui na música que a gente ouviu na abertura do programa, que diz lá: eu gosto de charuto de bebida. Bebida é outro ponto que eu vou abordar, é outra questão que eu vou abordar nessa nossa série sobre Umbanda, ok? Fique tranquilo que eu vou abordar essa questão da bebida, mas é a mesma coisa no charuto. As entidades não ficam bebendo, porque elas não entram no corpo do médium. Elas estão ao lado do médium, ok? O médium, quando está em transe mediúnico, o espírito não entra dentro dele. Ele fica ao lado, numa acoplagem áurica, num transe mediúnico de psicofonia, naquilo que os umbandistas chamam de incorporação, mas o espírito da Umbanda, como guia, ele não entra dentro do corpo do médium, ok? Então, ele não vai beber a bebida, ele está apenas dentro de um trabalho, ele vai usar aquela bebida, aquele álcool, também com o objetivo de desagregar certas energias, de manipular aquele álcool no corpo do médium para algum trabalho de equilíbrio no corpo do médium, no campo energético do médium. E para isso o médium não precisa ficar tomando, bebendo, enchendo a cara. É um golinho que ele dá. E isso é raro, raro. Muitas vezes o médium vai pegar aquele álcool, aquela bebida alcoólica, e vai colocar num ponto lá no trabalho de Umbanda. Então não há necessidade, e infelizmente isso acontece muito. Quantas vezes eu fui em gira de Exu e vi lá o médium incorporado de Exu bebendo copos e copos de bebida alcoólica sem a menor necessidade. Ah, mas o Exu ele gosta? Olha, o espírito Exu, que se manifesta como Exu, assim como aquele que se manifesta como baiano, como marinheiro, como boiadeiro, os espíritos dessa linha, eles ainda têm sim
pelo menos aqueles em geral, né, existem exceções, é óbvio, e se forem espíritos chefes de falange, com certeza eles não gostam, não ligam mais para isso, porque muitas vezes são espíritos num nível evolutivo muito maior. Mas aqueles espíritos comuns que incorporam nos templos de Umbanda, na linha de Exu, na linha de Baiano, eles ainda gostam sim de bebida, tá? Mas eles não são espíritos obsessores, assediadores, eles não vão induzir o médium a beber porque eles querem beber junto. Isso não acontece com um guia de Umbanda. Acontece com espírito assediador, obsessor, que vai assediar um alcoólatra para ele encher a cara, porque ele vai grudar naquele alcoólatra e usufruir daquela energia da bebida. Isso daqui eu posso falar num outro programa, sobre esse processo de obsessão, de indução à droga, tá? De um alcoólatra ou de um drogado. Eu aprendi muito sobre isso fora do corpo, com alguns espíritos. Então, eu posso falar nisso em alguns programas. Qual é o trabalho que um Exu faz, então? Veja bem, é muito amplo esse universo do Exu. A grosso modo, eu posso dizer o seguinte. O Exu, a palavra Exu, se eu não me engano, ela vem do Yorubá, vem do Yorubá Esuiá. Se eu não me engano, depois eu até confirmo. Esuiá, o Exu, ele significa um guardião. Ele é um guardião, ok? Então ele vai fazer o que, basicamente? Ele faz o trabalho de proteção espiritual. Tá? Ele faz o trabalho de proteção espiritual de um centro espírita. Ah, no meu centro espírita não tem Exu protegendo, não. Tem. Você tem preconceito, não tem a menor noção do que está falando, porque muitas vezes o cara nem sai do corpo, ele nem é clarividente, então ele nem vê os bastidores do centro espírita dele. Mas por preconceito ele diz que não tem, mas tem. Então, todo núcleo espiritual tem aqueles espíritos que fazem a proteção da casa, que impedem que um espírito perturbado entre naquela casa, entre naquela igreja, entre naquele centro, com o intuito de bagunçar, de perturbar os trabalhos. Então, todo núcleo espiritualista tem o seu protetor, o seu guardião. Na Umbanda, a gente não fala guardião, fala Exu, ok? Por uma questão cultural que vem lá da África. Então, Esuiá, o Exu, ele faz esse trabalho, depois eu vou confirmar direitinho de onde que vem o termo Esuiá, mas é o guardião. Ele vai na Umbanda recebe o nome de Exu. Ele vai fazer a proteção daquele núcleo, daquele centro espiritualista ou umbandista, ok? Fora isso, que mais que o Exu faz? Ele faz o trabalho também de proteção ou de policiamento nas trevas, naquelas regiões muito pesadas do submundo, do astral inferior, vamos dizer assim. Então, você tem aqueles espíritos que fazem um policiamento, que fazem um trabalho de proteção dos núcleos socorristas que existem no umbral, que existem em regiões nas trevas. Quem leu a obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, como por exemplo o livro Ação e Reação, tá? Um clássico de André Luiz, psicografado pelo Chico. Quem leu Ação e Reação vai ver que no umbral e em outras regiões mais pesadas, você tem lá alguns postos socorristas e você tem os guardiões que protegem, que fazem o policiamento, que pegam alguns espíritos e levam para determinados locais. São os Exus. Então esse é um dos trabalhos também do Exu. O Exu, ele é o agente executor do karma. Nós temos espíritos que são responsáveis por supervisionar o andamento da lei de ação e reação também. Como? Eu vou dar um exemplo, e agora eu vou falar até mesmo de experiência própria, baseado em lembranças que eu tenho de períodos que eu passei antes de reencarnar. Eu tenho algumas lembranças de vidas passadas minhas e eu tenho algumas lembranças de períodos antes de eu reencarnar. E eu posso dizer para vocês,
alguns espíritos perturbados que se ligaram a certas correntes de espíritos obsessores. Então você tem, por exemplo, pessoas, magos negros, né? Magos que fazem magia negra, que é como se diz a magia ligada para o mal. Quando eu falo negro, não estou me referindo à raça negra, não tem nada a ver. É que é o nome que se usa aí, que se dá, né, para quem pratica a magia voltada para o mal, para fazer mal para os outros. É o nome que se usa. Não tem nada a ver com a raça aqui, tá? Porque a questão do mal e do bem não tem nada a ver com raça, tem a ver com dignidade, com a tua moral, com os teus princípios. Mas vamos lá. A pessoa, ela se liga a certos espíritos que praticam uma magia voltada para o mal, por exemplo. Quando ela morre, ela vai ser escravizada por grupos de espíritos, tanto de obsessores, tá? Como de Exus. Sim. Você tem alguns Exus que acabam escravizando certos espíritos perturbados. Por quê? Ao escravizar, eles impedem que esses espíritos perturbados continuem fazendo o mal fora do corpo, após a morte. Então, ao escravizar, esse espírito ele acaba meio que sendo punido. E quem é que vai punir? É Deus? É os preto velho? Não, são aqueles espíritos que estão numa determinada linha de trabalho. Então, às vezes um obsessor, ele vai punir aquele cara que usou ele a vida inteira. Então, de repente, o cara é uma pessoa que faz o mal, magia negra, né? A magia pro mal. Ele morre, você acha o quê? Ele usou os serviços de alguns espíritos obsessores a vida toda. Quando ele morre, você acha que ele não vai ter que pagar por esses serviços? Não é só fazendo oferendas com matança, não, que ele vai, matança de animais e fazendo oferendas aí, oferenda pro mal, no caso, tá? Não, ele muitas vezes vai acabar escravizado por esses espíritos, escravizado. E alguns Exus, que não são obsessores, tá? Eles acabam também escravizando certas pessoas após a morte para impedir que essas pessoas continuem fazendo mal. E ao escravizar, eles educam essa pessoa. Não é simplesmente uma punição, é uma reeducação. Essa pessoa vai aprender na pele a sofrer e a ser humilde, ok? É um trabalho de reeducação. Então esse Exu, ele também é um agente executor do karma, da lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. Se você não pagar aqui, você vai pagar no mundo espiritual, meu amigo. Mas cada um colhe aquilo que planta. E o Exu é aquele que está lá para cobrar. Você não plantou isso, agora você vai colher isso. Ah, então o Exu faz o mal. Não, ele não faz o mal. Mas ele não é um bonzinho. Ele não é um preto velho. Ele é justo. Ele é um executor da lei de ação e reação. Por isso que o Exu, muitas vezes quando se manifesta num terreiro, ele se manifesta de forma às vezes um pouco bruta, rude. Porque ele não é um espírito que está lá para florear as palavras. Ô, meu filho, vem cá. Não. Ele vai falar como ele fala com espíritos perturbadíssimos, espíritos muitas vezes malvados. E ele lida com esses espíritos malvados. Porque o Exu, ele também vai fazer um trabalho de desobsessão. Ah, mas desobsessão não é doutrinação? Olha, os espíritas acham que doutrinando você consegue fazer um trabalho de desobsessão. Muitas vezes sim. Doutrinando, esclarecendo, mostrando a importância do perdão, a importância do amor. Você consegue, sim, acabar com um processo de obsessão espiritual, de um espírito em cima de uma pessoa. Só que muitos espíritos não estão nem aí. Não querem saber de perdão, não querem saber de nada. Aí eu pergunto, e se pela lei de ação e reação, e se pela lei do karma, não é mais permitido que aquele obsessor continue perturbando aquela pessoa? E se pela lei do karma não é mais permitido, o que você vai fazer? Aí entra em ação o Exu. É ele que pela força vai arrancar aquele obsessor daquela pessoa. Pela força, pela porrada mesmo.
Gente, é assim que funciona. Nem tudo é lindo e maravilhoso como vocês imaginam. Por quê? Porque o plano espiritual, muito próximo à Terra, muito próximo à nossa realidade, ele funciona igual aqui no mundo. Você não tem um policial? O policial ele consegue acabar com o crime na base da conversa? Às vezes ele não tem que acabar com o crime na base, né, infelizmente, do tiroteio, não é assim? Às vezes o policial não entra numa favela para proteger os moradores e ele é recebido a bala por traficantes. E aí? Ele vai sair doutrinando? Ele vai sair dialogando com traficantes no meio de um tiroteio? Não. Ele é obrigado a se defender. Ele é obrigado a participar do tiroteio e matar o traficante. Não é assim que funciona no nosso mundo? Então, no mundo mais próximo, no mundo espiritual mais próximo à nossa realidade, a coisa continua nessa linha. É muito parecido as coisas. Não há um salto evolutivo. É tudo muito próximo, muito parecido. Então você tem que ter esses espíritos que fazem esse caminho, que fazem essa graduação. Não dá para você dar um salto evolutivo. As coisas são gradativas na evolução espiritual. Então o Exu, ele faz esse trabalho intermediário. Olha, o Exu também é um curador. Ele também faz trabalho de cura, de magia. Só que eu vou continuar falando sobre isso nos próximos programas, porque nós estamos no final desse programa e eu percebi que esse tema Exu precisa ser abordado com um pouco mais de profundidade. Então, no próximo programa, sábado que vem, eu vou falar mais sobre isso. Por favor, anotem aí. Dia 28 de novembro, a última sexta-feira, das 19h30 às 21h30, lá no nosso núcleo, nós teremos a última sessão de harmonização áurica aberta ao público, entrada gratuita, ok? Chega um pouco antes das 19h30, por favor, tá? Uns 20 minutinhos antes. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda infantil, tamanho G, eu agradeço, que é para o nosso trabalho social. O tema será a espiritualidade dos povos indígenas, porém peruanos. Ontem foi a espiritualidade dos povos indígenas do Brasil. Dia 28 será dos povos peruanos, dos indígenas, dos povos nativos do Peru. Então vai ser muito interessante, é um convidado que vai fazer essa palestra. Após a palestra, nós teremos uma vivência de harmonização emocional, mental e energética, tá? Uma harmonização espiritual. É um trabalho que serve já para harmonizar vocês, serve para desobsessão. Se você está fazendo tratamento de desobsessão no centro, esse trabalho ele auxilia no tratamento. Se você está fazendo um tratamento médico para saúde, esse trabalho auxilia no tratamento médico. Por quê? Porque depois da vivência, com música, com instrumentos musicais peruanos, indígenas, vai ser muito bonito. Depois desse trabalho, nós teremos uma sessão de passes, uma sessão de cura por meio da transmissão de energia, ok? Quem vai aplicar somos nós lá do grupo. Vamos aplicar em vocês, será um trabalho de cura por meio da energia. Anote o nosso endereço, Rua Falchi Giannini, Falchi, Falchi Giannini 515, Falchi Giannini 515, uma travessa da Rua do Orfanato. Nós estamos pertinho do metrô Vila Prudente, tá bom? Anota nosso telefone para mais informações. 2645 4017. 2645-4017. O nosso site, para você poder comprar livros sobre Umbanda, para você poder ler sobre Umbanda, espiritismo e espiritualidade, para você ouvir outros programas meus gravados. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br, tá bom? É o site da Revista Cristã
de Espiritismo e revista Caminho Espiritual. São as duas revistas que eu edito. Eu sou editor-chefe dessas duas revistas. Elas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Então, por favor, vá numa banca mais próxima da sua casa, procura conhecer a Revista Cristã de Espiritismo. Nós temos muitas matérias sobre espiritualidade, espiritismo. A Revista Cristã de Espiritismo, como o nome diz, foca em espiritismo. Então tem matérias sobre mediunidade, matérias sobre a doutrina espírita, matérias sobre temas da atualidade na visão espírita. A revista Caminho Espiritual, cada edição é focada num tema, tá bom? Ela é universalista, ela não é ligada a nenhuma religião. A revista Caminho Espiritual, que vai chegar nas bancas logo, semana que vem, vai ser inteirinha sobre Umbanda. Pela 5ª vez, eu fiz uma edição inteirinha sobre Umbanda. Semana que vem tá chegando nas bancas. E olha, eu não tô com o telefone aqui agora, mas você pode assinar a Revista Cristã de Espiritismo e dar de presente para alguém. Então, procura a Revista Cristã de Espiritismo nas bancas, faça uma assinatura, dê de presente de Natal para algum amigo que gosta de estudar esses temas, a Revista Cristã de Espiritismo, ou assine para você, tá? Procura a Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual nas bancas, ou se você não encontrar, acessa nosso site, que lá na livraria virtual você também pode comprar. Nós temos livros e revistas lá à venda, tá bom? Repetindo o nosso site, www.rcespiritismo.com.br. Depois eu passo o telefone de assinatura na semana que vem, tá? E não perca, hein? Olha, achei aqui. Telefone de assinatura, anota. 3279-8234. 3279-8234 para você fazer a assinatura. E sábado que vem a gente vai continuar com esse tema sobre Exu, que eu vi que é muito amplo e não deu para finalizar a minha ideia aqui num programa só. Tá bom? Fique na paz e até o próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.